Everton, Cebolinha e Gustavo Scarpa interessam ao São Paulo? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol tricolor e posso assegurar que Scarpa está descartado, mas Cebolinha interessa bastante. Deixa eu começar falando sobre o Scarpa, contrato no Galo até dezembro de 2027. Jogador de 32 anos de idade está fora dos planos do Atlético, que topa negociá-lo, mas pede algo na casa dos 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 23 milhões de reais, com o detalhe de que o Scarpa ainda ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. Ouvi desse dirigente do São Paulo, abre aspas, não vamos contratar o Scarpa, fecha aspas, nome descartado no Morumbi. Em relação a Cebolinha, contrato com o Flamengo se encerra em dezembro, o Fla vai ter a última chance de arrecadar algum dinheiro com o atacante no meio do ano. Se não o vender, vai perder o Cebolinha de graça, com a lembrança de que o Cebolinha havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Quero contar que há no São Paulo alguém que gosta demais do Cebolinha, ele é o Rui Costa, o executivo de futebol do Tricolor. Foi o Rui quem ajudou o Grêmio a contratar o Cebolinha do Fortaleza, e foi o Rui quem cuidou do primeiro contrato profissional do Cebolinha com a camisa do Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta da ideia de contratar o Cebolinha, embora admita ser uma negociação extremamente difícil, por conta do salário bem acima de 1 milhão de reais por mês, por conta da vontade do Cebolinha acertar um contrato ainda melhor do que o atual, além dessa questão financeira. Se contratá-lo na metade do ano do Flamengo, São Paulo vai precisar desembolsar algo na casa de 3, 4 até 5 milhões de euros, dinheiro que não existe no Morumbi nesse momento. Para completar, queria perguntar se você preferiria ter Scarpa ou Cebolinha no Fla. Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Vamos do Cebolinha então, para depois falarmos do Hulk, tá? Então Cebolinha, o chat tá maluco perguntando Cebolinha no São Paulo. Vamos lá, a informação que ontem eu vi é que o São Paulo iria pesado para a janela e tal, e iria abrir conversas com Cebolinha para tentar uma contratação já agora, uma liberação com o Flamengo, a boa relação do Rafinha com o Flamengo. O que me disseram assim, foi que não tem absolutamente nada nesse momento com o Cebolinha, nem com o Gustavo Scarpa. O São Paulo está monitorando sim o mercado, alguns nomes, mas não tem nenhuma conversa aberta, não tem nenhuma negociação aberta. Porque há uma dúvida ainda muito grande e assim, o torcedor de São Paulo tem que fazer um cálculo muito simples. Hoje tem uma comissão técnica que naturalmente seria a diretoria também iria junto no caso de uma demissão. Então assim, vamos colocar uma situação hipotética aqui de algo muito terrível para o São Paulo, crise. Perde os próximos 3 jogos e perde em Itaquera. O que vai acontecer? Barulho. Roger Machado sai, aí se sair Roger Machado, o Rui Costa pode sair também. Então, quem é que vai abrir negociação com o Cebolinha e contratar o Cebolinha agora? Sendo que existe uma dúvida. São Paulo está vivendo uma crise política sem fim. O Tony, que é o Eduardo Tony, que é o diretor de marketing de São Paulo, tem um futuro completamente incerto. Porque o São Paulo viu uma irregularidade aí, uma possível irregularidade, vamos colocar como algo ainda que está sendo investigado, num patrocinador. Algo de 4 milhões de reais num patrocínio que estava sendo fechado. Isso de comissão. Então o Eduardo Tony está em xeque hoje, o atual diretor de marketing do São Paulo. Então o São Paulo vive uma guerra, uma troca de farpas política interminável. Existe de um lado o presidente da comissão do Conselho Deliberativo, que é o Oten Ares, que quer a saída do Maciz, e que o Maciz que quer tirar ele do cargo. Nossa. Então, assim, tem conselheiro protocolando pedido de impeachment. Aí tem um só que protocolou um pedido para a saída do Maciz, uma voz única. Então, assim, a política do São Paulo hoje não permite o São Paulo trabalhar de maneira eficiente, vamos dizer assim, uma janela de mercado. Então, assim, o São Paulo que hoje tem um treinador que amanhã não sabe se vai ficar, pela questão do resultado e pela questão da pressão, por mais que se blinde o trabalho, por mais que se dê tempo ao trabalho, que os jogadores falem bem do trabalho, é um futuro incerto. Então, hoje, tratar Cebolinha como uma negociação aberta, trabalhar o Gustavo Scarpa, propriamente o Wesley, que a gente trouxe a notícia aqui, que o São Paulo sondou e tal, não tem como. Não tem como, porque assim, o São Paulo também
como diria Bruno Andrade, para além de tudo isso, tem a questão financeira. O São Paulo não tem grana hoje para efetuar uma negociação. A janela do São Paulo, se acontecer contratações, vão ser contratações pontuais, vão ser jogadores que estão livres no mercado, que você não paga transfer, que você paga salário, que você ajeita condição de pagamento ali no caso para o ano que vem, empréstimo com opção de compra só no ano que vem. Então assim, hoje a realidade do São Paulo, quando a gente bota o pezinho no chão e pensa numa realidade do São Paulo, ela é muito distante de um Everton Cebolinha, por exemplo. No São Paulo não tá para chegar lá no Flamengo e falar assim, ó, tô tirando teu jogador. Mesmo que ele esteja em final de contrato. Tá, mesmo nessa condição. E aí você tem que pagar uma compensação financeira pro Flamengo, porque ainda tem 6 meses de contrato. Tipo o Palmeiras pagou lá vai pagar pro Barbosa. Pro Botafogo para ter antes o Barbosa. 4 milhões. Uhum. Hein, Bruno? Você quer completar? Não, é para reforçar isso que o Hernan falou, o Flamengo não vai renovar com o Cebolinha, isso tá claro e decidido, diferentemente de outros jogadores como o Bruno Henrique, Alexandre, Danilo e companhia, mas mesmo não renovando com o Cebolinha, a informação que a gente tem, e não é de hoje, já tem um tempo, é que o Flamengo vai dificultar e muito antecipar a saída dele agora no meio do ano. No cenário ideal, na cabeça do Flamengo, é não reforçar um rival brasileiro, independentemente se é mais forte ou menos forte, e continuar com o Cebolinha até dezembro, mesmo perdendo ele de graça, mesmo não encaixando nem sequer um centavo com a negociação dele. Esse cenário só muda se no meio do ano, de fora ou até do próprio Brasil, a proposta que chegar seja significativa, ao ponto de fazer com que o Flamengo pense, olha, é muito dinheiro para poder ignorar. Caso contrário, o jogador fica. E só recordar, né? Não custa nada lembrar. É muito pouco provável colocar muito dinheiro em cima da mesa, em cima de um jogador que tem mais 6 meses de contrato, se bem que o Barbosa queimou a minha língua, né? O Palmeiras vai dar 4 milhões de dólares pelo Barbosa, que acaba o contrato agora, mas enfim, são outras perspectivas. O Palmeiras tem esse dinheiro disponível, o Corinthians não tem, o São Paulo provavelmente também não tem, então não vai ser fácil. O Cebolinha sair no meio do ano somente com uma proposta mesmo muito vantajosa para o Flamengo. Então, ó, ainda do São Paulo tem o Lucas Moura, tem o Arboleda. Lucas ainda requer um pouquinho mais de apuração. Tá. Eu quero me aprofundar, então, ao longo do dia. Bom. Enfim, vamos ver. E do Arboleda tem alguma atualização? Vamos lá, o Arboleda, obviamente, não se está divulgando ou não querem divulgar a chegada dele aqui, porque senão vai todo mundo lá, imprensa e tal, ele quer evitar um pouco falar antecipadamente do que vai acontecer, mas enfim, a gente está em cima. Me falaram que o Arboleda vai vir, e que estaria chegando nessa madrugada. Então é um voo ali que está sendo tratado a 7 chaves, qual que é o voo do Arboleda e tal, mas assim, me garantem que ele vem. E aí começa o processo de rescisão de contrato. Nos bastidores ali do São Paulo, a expectativa é de tentar amigavelmente e não ter que pagar nada mais para o Arboleda do contrato, né, que até o fim, e a conta até o fim do contrato que ele tem com o São Paulo, seria 20 milhões de reais ali que o São Paulo, entre aspas, economizaria. Bom, isso. Aí eu tenho o empresário do Arboleda, que é importante a gente falar, do Pepe Chamorro, que quer uma compensação, quer ali tirar do São Paulo alguma compensação financeira em relação a esse fim de contrato, tem questões de comissões também, enfim. É uma situação que vai ser resolvida e tem que ser resolvida, o São Paulo espera resolver o quanto antes aí na chegada do Arbo. Mas é um mistério o voo do Arboleda. Olha aí, essa é a real. Tá pra chegar, hein? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.